Olá, pessoal. Deixa eu saudar aqui a todos que nos escutam, né? Nós estamos de volta com mais um podcast semanal. Hoje com o episódio, então, de número 16. E a abertura dessa vez é comigo, pois estamos de volta a um assunto técnico. Dessa vez é o microagulhamento. Eu sou Cristiane da Silva Locatelli, biomédica esteta, e há 8 anos uma apaixonada pela nossa área. Está comigo aqui o Gabriel, nosso administrador, o cara dos números. Eu brinco que ele é o financeiro aqui da Bio. Oi, Gabriel, pronto para conversar comigo sobre mais uma excelente técnica? Oi, Cris, um abraço para o pessoal que nos escuta, né? A gente faz tanta coisa e acaba ter conhecido como financeiro. Mas, brincadeiras à parte, é muito bom trazer esse assunto 100% da estética hoje, porque assim a gente vai fazendo uma mistura interessante. Os 2 últimos capítulos foram mais voltados para a área de gestão, né? Inclusive o último foi de finanças. Então essa união dos 2 mundos é o que deixa o programa mais interessante, acredito eu. E como eu não tenho lá muito conhecimento da técnica de hoje, eu vou ser então o cara das perguntas e espero que elas sejam pertinentes não só para mim, né, mas para todos os profissionais que nos escutam. Cris, vamos começar com essa história do microagulhamento, então. Sempre tem, inclusive falando de história, sempre tem uma história por trás dos procedimentos estéticos. Na maioria das vezes são produtos ou equipamentos com uma finalidade terapêutica e que no final acaba sendo uma descoberta, né, e uma melhor estética, e eles iniciam então as pesquisas e o uso para esse fim. Com o microagulhamento também é assim? Pois é, Gabriel. O microagulhamento ele também tem a sua história. Até eu vou contar aqui rapidinho para a gente não se estender demais no podcast. E se a gente for analisar, quase todos os procedimentos eles tinham uma utilização terapêutica e depois então descobriram o benefício estético. Até um exemplo bem conhecido é o Botox, a toxina botulínica, onde que ele é a primeira utilização dele foi para blefaroespasmos. Só que fazendo a aplicação para essa finalidade, observou uma melhora nas ruguinhas ao redor dos olhos, os famosos pés de galinhas. E, obviamente, né, a gente puxou então para o lado da estética para fazer essa utilização. Quanto ao microagulhamento, então lá em 1995, o Dr. Norman e o David Orentreich, eles difundiram uma técnica com o nome de subcision, a famosa subcisão, falando no bom português, que ela consistia, então, na utilização de agulhas para estimular a produção de colágeno no tratamento de rugas e cicatrizes de acne, que tanto a ruga quanto a cicatriz de acne, eles são marcas hipotróficas, elas ficam abaixo do nível da pele, né? A gente tem pessoas iniciando que às vezes elas não entendem muitos conceitos e então vamos tentar falar da forma mais simples. Elas ficam uma cicatriz mais profunda, né? Não na superfície. Então, ela foi utilizada para essa finalidade. E em meados do ano 2000, o Dr. Desmond Fernandes, até ele estava no Estética em São Paulo, que teve agora, questão de 15 dias atrás. Ele é um cirurgião sul-africano que ele é considerado o pai do microagulhamento, que ele desenvolveu o primeiro equipamento, o primeiro aparelhinho de roller, após alguns anos que ele estava realizando pesquisa sobre o uso de agulhas em cicatrizes. Então, ele batizou a técnica com o nome de terapia de indução de colágeno, que a gente pode estar abreviando como TIC. Claro, e existem vários nomes também para a técnica, não? Sim, a gente pode chamar de microagulhamento, a gente pode chamar de roller, técnica do roller, agulhamento, indução percutânea de colágeno, IPC, que muitas pessoas gostam de utilizar, tem o IPCA, terapia de indução de colágeno, que é o TIC. O ideal é que a gente não deve chamar de derma roller. Muita gente utiliza esse nome. No início também foi bastante chamado de derma roller, porque existe um aparelho que ele é o famoso derma roller, né? Ele é um equipamento. Então é a mesma coisa o sabão em pó. Todo mundo chama de Omo, né? O Nescau, não é o achocolatado. Os primeiros que surgiram acabaram sendo batizados, enfim, a gente utiliza o nome deles. Então, se tu não estiver utilizando o Derma Roller realmente original, não utilize esse nome, tá? Porque ele se refere ao equipamento e não à técnica em si. O famoso marketing, né? Normal. Eu até ia comentar algo antes na parte que tu comentou da história, né? Acabei fazendo um ajuste aqui e acabei me passando, que eu gosto bastante dessa parte de entender a história de cada
seja de qualquer técnica, né? Não só da parte de técnica de estética, mas técnicas também de gestão, enfim, porque nos ajuda a entender melhor por que a gente faz as coisas de alguma maneira e até melhorar a técnica muitas vezes. Então, sempre é interessante fazer essa busca de conhecimento do passado para entender como a gente chegou até hoje, né? Mas, Claro, sim, só vou fazer um complemento, né? Porque além da gente entender a história de como tudo surgiu, a gente tem que entender da fisiologia, como é que vai estar funcionando, né? O que que aquele aparelhinho vai estar fazendo na nossa pele, o que que ele vai estar desencadeando. Então, são duas vertentes que a gente tem que estar conhecendo, além da técnica em si. Né? A mesma coisa que tu falou antes, a questão da gente mesclar os assuntos, porque nem só de gestão e nem só de técnica vive um negócio de estética. Então, a gente tem que estar mesclando e trazendo para o pessoal os dois tipos de assunto para que sejam profissionais completos como um todo, né? claro, essa é a ideia do nosso podcast aqui, né? E esses dias tu colocou, acho que até não me lembro em que rede social foi, que tu postou alguma coisa sobre microagulhamento, falando sobre roller e também de uma caneta. Como são os equipamentos que estão disponíveis no mercado hoje para realização desse procedimento? Certo, foi no início agora do mês de setembro, eu acabei realizando em mim, eu tenho algumas cicatrizes de acne, eu aproveitei, né, e coloquei no meu Instagram. Então, a maioria dos equipamentos, eles são compostos por um rolinho de policarbonato, que ele é plástico, enfim, né? Ele é encravado por agulhas, ele tem um monte de microagulhinhas, elas podem ser de aço inoxidável, pode ser de titânio, ou até de ouro, são agulhas estéreis, elas são alinhadas simetricamente em fileiras, e elas podem variar de 190 a 1080 agulhinhas, tá? E hoje existem equipamentos que são realmente enfileiradinhos, tem outros que eles fazem como se fosse um X para ter uma melhor cobertura. Cada marca acaba desenvolvendo as suas particularidades a fim de ter uma melhora na resposta do tratamento e eles também poderem vender mais, né? O comprimento dessas agulhinhas, ele pode variar de 0,2 milímetros, então é muito pequenininho, até 3 milímetros de comprimento. Tá? 3 milímetros é 0,3 centímetros, para a pessoa ter uma ideia, assim, é muito pequeno. E o diâmetro dessas agulhinhas, ele pode ter de 0,1 a 0,12 milímetros, no ponto máximo de penetração na pele do paciente. Já sobre as canetas, que é o famoso microagulhamento elétrico, o que a gente pode considerar uma certa novidade, já que é coisa de uns 2 ou 3 anos que surgiram as Dermapens com registro de Anvisa. Antes disso, eu já observava, eu sei de muitos profissionais que usavam uma canetinha vermelha ali, que ela não tinha registro, né? Compravam naqueles famosos sites da China. E a gente já comentou por aqui que utilizar produtos e equipamentos sem o registro da Anvisa é considerado crime, tá, pessoal? Ele pode dar até 15 anos de reclusão em cadeia, de acordo com o artigo 273 e o 344 do Código Penal, então acaba sendo enquadrado como crime contra a saúde pública. Mas, enfim, as canetinhas, elas são bem fáceis de usar, elas têm uma profundidade, uma penetração com a profundidade necessária. A gente pode utilizar diferentes comprimentos de agulha conforme a região de tratamento. O roller vai ser um comprimento só. A gente não vai utilizar vários rollers para tratar uma face, porque senão se torna um tratamento inviável, ele tem um custo mais elevado, né? Então, a canetinha ela acaba sendo mais conveniente para tratar pequenas áreas sem danificar a pele adjacente, o que está em torno dela. E ela é mais econômica também, porque depois que tu acabar pagando, que tu tira o investimento da caneta, que essas originais com a Anvisa, elas devem estar em torno de 1.800 por aí, é só tu trocar o refil em cada atendimento. O refil, ele varia de 27 a 35 reais, ou a gente tem até umas outras ponteiras que eu sei que elas passam a cento e poucos reais, depende se é para infusão de ativos ou não. Essas canetas, elas vieram como uma inovação e quase assim, ó, a cada semestre eles estão trazendo novas ponteiras com diferentes objetivos. Objetivos não, todos eles é fazer ou permeação de ativos ou fazer indução de colágeno. Então, elas vêm com ponteiras para te facilitar a execução do procedimento em si. Então, a caneta, eu acho ela vantajosa em função ao aparelhinho de roller, em função do custo, ela se torna com um custo mais baixo, e ela é mais prática também, é menos cansativa e menos operador dependente. Já que você falou do refil, eu vou te perguntar uma coisa que é meio polêmica, eu acho. Claro, eu estou sempre acompanhando
nas redes sociais, enfim, como eu tô nesse mundo de estética, eu sigo muita gente, enfim, vejo muita coisa na internet que até me serve como conhecimento, né? E eu tenho visto, inclusive, profissionais que fazem uso do roller durante o tratamento do paciente e vai lá e contabiliza, por exemplo, no seu custo um só roller e na venda também, e o tratamento usa sempre o mesmo. Então, seja uma, duas ou 10 sessões, vai usar sempre o mesmo roller. Como que isso funciona, Cris? Olha, Gabriel, continuo vendo isso até em aula. Para quem não sabe, eu sou docente em pós-graduação, em cursos livres também. Então, uma das disciplinas é o microagulhamento, tá? E eu sempre falo para as minhas alunas, eu falo para os pacientes que vêm aqui na Bio, que é uma prática bem errada de muitos profissionais e eu já vi muitos absurdos. Então, é roller que é lavado com água e sabão, depois eles mergulham lá no álcool por não sei quanto tempo, daí deixa secar, é roller que fica guardado no congelador com o nome da paciente até a próxima sessão, é tudo um horror. Porque quem já executou a técnica sabe que em algum momento acaba saindo sangue. Tem gente que gosta de postar aquela carnificina, né? O rosto todo ensanguentado. Isso é completamente desnecessário, você não precisa gerar toda essa lesão, essa agressão. Mas em região como a testa, por exemplo, onde que a gente tem menor quantidade de gordura, mais a pele e o osso, é bem comum de haver algumas petequias, algum sangramento. E no momento que entrou em contato com o sangue, ele é um excelente meio de cultura. Então, tu pode proliferar ali bactérias, outros patógenos, onde que tu pode ter uma contaminação da própria paciente, tá? Eu nem vou falar a questão de utilizar um roller em diferentes pacientes, porque quem faz isso é horrível. Pensa, tu não faria isso em ti, né? De utilizar em outra pessoa e depois utilizar em ti, né? Isso é um absurdo. Então, tu imagina fazer isso com os teus pacientes, tu correr o risco de ter uma infecção cruzada, e tu ter uma contaminação na pele no próprio paciente. Lembre-se, o sangue é um excelente meio de cultura. O que tu botar ali, qualquer patógeno, qualquer bactéria, ele vai se proliferar, ele vai crescer. Né? Então, tanto o cartucho ali da caneta, da Dermapen, quanto o aparelho do roller, eles devem ser utilizados uma única vez e descartados. Então, avaliem bem dentro das possibilidades de tratamento. Eu acho o microagulhamento ótimo, mas avaliem na questão financeira se é viável a disfunção que vocês necessitam tratar, se é viável utilizar um microagulhamento ou não, em função do custo, tá? Porque utilizou, não interessa se foi ali, se tu fez só na região malar da pessoa, porque ela tinha só uma cicatriz de acne ali, tá? Então, de acordo com a resolução da Anvisa, o número 2605 de 11 de agosto de 2006, agulhas com componentes plásticos não desmontáveis se encaixam na lista de produtos médicos enquadrados como de uso único, proibidos de reprocessamento. Então, isso eles estão falando justamente dos aparelhos de roller. Nada de lavar, de guardar, de congelar. O congelamento, quando tu resfria, tu só inibe a proliferação, mas não quer dizer que tu vai estar eliminando um contaminante que já pode estar ali presente. É um assunto bem importante e até a gente comentou com mais detalhe todas essas normas de Anvisa lá no capítulo 2, se eu não me engano. Para quem ficou com alguma dúvida, pode voltar lá e escutar, que está bem interessante também. E voltando ao assunto, Cris, existe uma classificação de tipos de aparelho entre os dois que tu comentou, por exemplo, ou outros mais? Existe, tá? A gente tem uma classificação em três tipos, que é o roller cosmético de até 0,3 milímetros. Eu sei que nos Estados Unidos, de 0,2, 0,3 milímetros é utilizado em casa. Tá? E depois a gente vai entrar nessa questão de polêmica de utilização em home care ou não. Mas ele é somente para fazer permeação de ativos. Então, tu utilizou o roller, depois tu vai permear um ácido hialurônico, uma vitamina C, fator de crescimento, alguma coisa que tu queiras estar utilizando junto. O terapêutico, quando ele já tem finalidade de tratamento, ele é considerado de 0,5 até agulha de comprimento de 1,5 milímetro. Questão de anestésico, tá? Até 1 milímetro é bem tolerável, tu não necessita anestesiar, no máximo uma anestesia tópica. Em mim foi feita de 0,5, bem tranquilo, não utilizei anestésico nenhum. Porque tu tens que cuidar também a questão de permear ou não permear o anestésico, porque por mais que tu faça a remoção, enfim, higienize a pele após o uso do anestésico,
ele pode formar um filme que vai ser permeado no que tu começar a perfuração. Então, tem que analisar também a extensão que tu pretende estar tratando, porque o anestésico mais comum da gente utilizar é a lidocaína, e a lidocaína ela pode ser tóxica, tá? E a terceira, então, a classificação é o roller médico ou cirúrgico, que é acima de 2 milímetros, e é considerado dessa forma como roller médico, porque ele necessita muitas vezes de bloqueio anestésico complementado por uma anestesia infiltrativa, e o produto, ou um produto tópico que seja mais forte. E além disso, o dano que ele vai estar gerando na pele é em camadas mais profundas. Então, o risco é maior. No que tu atinge uma camada mais profunda, tu vai entrar num processo de cicatrização um pouquinho mais demorado e tu vai precisar saber tratar caso tu tenha alguma intercorrência. Já que tu deixou aberto essa possibilidade, né? Eu quero entrar já nesse assunto, porque é muito comum também, eu tenho visto pelo menos tutoriais no YouTube onde que as pessoas ensinam a fazer o microagulhamento em casa. Então, eu quero saber de ti, existe a possibilidade de comprar o roller, mesmo não sendo um profissional da área, e aplicar o famoso faça você mesmo? Ali vamos de polêmica, né? Porque a internet, enfim, ela é meio que uma terra de ninguém. A- no YouTube tu tem tutorial para tudo, o que tu precisar saber, tu joga lá no YouTube que vai ter algo ensinando. Muitas vezes ensinando de forma correta e outras vezes de forma errônea. Então cabe da pessoa que está assistindo ter um filtro também para compreender o que está aparecendo, né? E na internet também a gente tem muitos sites que vendem os produtos sem pedir uma comprovação profissional. Isso eu falo muito também das empresas que vendem produtos para profissionais. Eu já fiz compra e em nenhum momento foi me solicitada a minha carteira do CRBM, por exemplo. A não ser quando eu faço compra direto, WhatsApp, enfim, né, da loja que eu conheço. Antes de eu fazer minha primeira compra, meu primeiro contato foi pedido toda a minha documentação. Infelizmente, não são todas que fazem isso. Então, tu pode, Gabriel, tu não é um profissional, tu bota lá no carrinho que tu quer tantos roller, tu passou, pagou teu cartão e deu para chegar na tua casa, tá? Isso acontece muito, muito, muito. E eu já vi gente, então, que comprou no sitezinho ali que vende da China, né? Ficou postando e ainda desafiando as amigas com uma frasezinha assim do tipo: 540 agulhas perfurando a sua pele. Quero ver quem aguenta. Forever young, né? Então, aí é o eternamente jovem, tá? Até que não dê alguma complicação. Isso é muito desnecessário, além de ser muito perigoso. Ele é um procedimento, de certa forma, invasivo, como eu comentei, dependendo do comprimento da agulha, que for necessário estar utilizando, e que pode deixar lesões graves na pele se ele for mal conduzido e mal aplicado por uma pessoa sem preparo. A técnica ela é simples, sim, mas tu precisa saber executar. E eu falo nesse tom, assim, de uma pessoa sem preparo, porque nós temos também uma leva de profissionais que fazem um cursinho ali de final de semana, ou que não fazem curso nenhum, simplesmente compraram aparelho e acham que podem fazer, não estudam além disso, não fazem nenhum curso, não buscam um artigo e se acham prontos para aplicação de qualquer técnica. Eu não falo só do microagulhamento, eu falo muitas vezes de um simples ultrassom, simples entre aspas, né, considerando um procedimento invasivo e um não invasivo. A gente tem que estudar, existem muitos artigos pagos, mas também existem muitos artigos disponíveis de forma gratuita na internet. O microagulhamento, sim, ele é uma técnica simples, mas ele pode ter as suas intercorrências. Então, eu pergunto para quem nos escuta, tu sabe resolver uma intercorrência caso tu venha a ter uma? Não são todas as pessoas que vão saber resolver. Inclusive a gente tá trabalhando com a saúde das pessoas, então não dá pra ficar brincando também, brincando entre aspas, né, e fazendo testes em outras pessoas, ou mesmo que seja em nós mesmos, porque a gente também tá brincando com a nossa saúde em algo que é sério. Então, acho que essa resolução também de intercorrências é o que vai separando os profissionais de grande qualidade de outros que acabam ficando um pouco mais para trás. Mas continuando aqui, Cris, hoje considerando as pesquisas já feitas sobre a técnica e também em base à tua experiência profissional e como docente da técnica e tudo mais, quais as indicações de se fazer um microagulhamento?
As melhores indicações da gente realizar a técnica do microagulhamento são aquelas onde que a gente quer promover o estímulo de colágeno. Então, é o caso das estrias, principalmente quando a estria já está alba, aquela estria branquinha, cicatrizes de acne, quando o paciente tem aquela acne ativa, não dá para fazer, tá? Porque a acne ativa tu pode piorar, tu tá com um processo infeccioso e tu pode proliferar ele. Mas vamos supor, a pessoa não tem mais acne ativa, ficou somente com as cicatrizes, então o microagulhamento ele é um ótimo indicativo. E já vou dar uma dica, associem ele com fatores de crescimento, estimuladores de colágeno, de matriz extracelular, tá? Isso vai ajudar bastante, vai dar um ótimo resultado. Casos também de rugas, de linhas de expressão, flacidez da pele. Também quando a pele está desvitalizada, desnutrida, quando já iniciou o processo de envelhecimento, então fazer o microagulhamento, alinhar os hábitos da pessoa e estar fazendo permeação de ativos. Também a gente pode estar utilizando o microagulhamento em casos de manchas, mas aqui eu até acendo uma luzinha, tá? Porque a pessoa tem que ter uma certa cautela. Melasma. Muitas pessoas utilizavam o microagulhamento com ácido retinóico e melasma, já vi estudos sobre isso, dá bons resultados, tá, dá bom resultado, mas até quando? Porque a gente tem uma técnica de potencial inflamatório, mas um peeling extremamente irritativo e de potencial inflamatório também, tá? Então, tu pode ter um clareamento inicial, mas será que não vai dar um rebote ali? Então, vamos supor, a gente tem um ácido tranexâmico que ele não consegue permear de forma sozinha. Ele precisa ser permeado por outra técnica ou ele precisa ser injetado através da endodermoterapia. Então, tu utilizar um microagulhamento de 0,5, 0,5, 0,75 no máximo, o comprimento de agulha, e associar um tranexâmico com código vai dar um bom resultado. Só tem que lembrar que tu tem que controlar aquele processo inflamatório posterior, tá? Enfim, como eu disse, até eu gosto dele nessa questão, mas a gente tem que localizar o alvo ali certinho, tá? E controlar esse processo. Então, vamos supor uma pessoa que tem um melasma região malar, na testa e no buço também. Cabe fazer ali o microagulhamento, daí tu já faz um full face, se a pele tá meio desvitalizada, ou se tu é um biomédico, um farmacêutico, alguém que pode trabalhar com a intradermoterapia, será que não seria mais vantajoso tu já fazer a aplicação direta ao invés do microagulhamento na questão de custos? Tá? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. O microagulhamento ele é uma ótima escolha, então, para promover esse estímulo de colágeno. Ele não remove a camada córnea, isso acaba diminuindo as chances de a gente ter manchas, a hiperpigmentação pós-inflamatória, ou então uma desidratação da pele, porque ele mantém ela protegida e hidratada. E a gente não pode esquecer também os casos de alopecia não cicatricial. Inclusive, eu tive algumas orientandas de TCC que escolheram o tema e obtiveram excelentes resultados nos seus estudos de caso. E alguns autores, eles até recomendam a técnica para celulite, só que não tem evidências ainda. E nesse caso, eu acho mais vantajoso o quê? Fazer já a aplicação direta da intradermoterapia com ativos para melhorar circulação, diminuir inchaço, tudo mais ali para a celulite, do que tá fazendo o roller para permeação de ativos. Minha opinião, né? Claro, olha só, eu tô aprendendo bastante. Eu tinha uma ideia mais ou menos do que era o microagulhamento, mas hoje realmente eu tô entendendo ele mais a fundo. Então, para continuar aqui nesse nosso bate-papo, explica um pouco pra gente, porque a gente tem profissionais que já tem bastante tempo no mercado, mas temos outros que também estão iniciando agora, ou pensam em iniciar e nos escutam também, buscando algumas dicas, algumas ideias. Como que acontece dentro da pele o microagulhamento? Tá, vamos falar um pouquinho de forma simples a fisiologia aqui do microagulhamento, tá? O roller, ele vai fazer milhares de orifícios ali na pele, bem pertinho, bem próximos um do outro, e vai desencadear um processo de cicatrização de feridas, que ele vai se desenvolver em 3 fases. A primeira fase, que é a de injúria, a fase da lesão, ela leva de 1 a 3 dias. A gente tem, então, a perda da integridade ali da pele, liberação das plaquetas, dos neutrófilos e liberação dos fatores de crescimento e de transformação. Tá? Além da proteína 3, que é ativadora do tecido conjuntivo, e o fator de crescimento do tecido conjuntivo também. Então, a gente desencadeou o primeiro processo inflamatório, um processo de cicatrização. Isso é benéfico, a gente quer isso.
De 3 a 5 dias, não quer dizer que é bem certinho isso, tá? A questão dos dias, é mais ou menos em torno disso, não quer dizer que todas as células vão estar também no mesmo período. A gente pode ter ali umas que vão estar do desenvolvimento de injúria ali de 3 dias, outros já vão estar no em torno de 5 dias com a cicatrização, tá? Mas, mais ou menos de 3 a 5 dias, então, começa a fase da cicatrização, onde que a gente tem os neutrófilos, que vão ser substituídos por monócitos, vai ocorrer a angiogênese, a epitelização e a proliferação dos fibroblastos, que são os precursores de colágeno, né? Seguindo, então, da produção do colágeno tipo 3, da elastina, dos glicosaminoglicanos, que eles são importantes na matriz extracelular. 5 dias após a injúria, a lesão, a matriz da fibronectina está formada, possibilitando o depósito do colágeno logo abaixo da pele. A terceira fase, então, é a maturação, que ela ocorre a partir de 28 dias, onde o colágeno tipo 3, que é o predominante na fase inicial, ele vai sendo substituído de forma lenta pelo colágeno tipo 1, que ele é mais duradouro, e isso pode persistir por um período que varia de 5 a 7 anos. Isso vai depender muito da questão dos cuidados do nosso paciente também, né? Não adianta fazer ali microagulhamento, estímulo de colágeno, e no que chegar o verão, deitar para lagartear no sol. Deu, acabou com o colágeno. Agora ficou muito técnico pra mim, mas eu tenho certeza que o pessoal que é da área, assim, tá entendendo tudo direitinho e deve estar aproveitando bastante o capítulo. Então, vamos continuar. E eu quero perguntar pra ti se tu pode citar algumas vantagens do microagulhamento sobre outros procedimentos. Se tem como fazer um comparativo entre eles. Tem, até a gente compara muito a questão do microagulhamento com o laser fracionado. Não digo só o CO2, a gente tem o Erbium fracionado também, tá? Então, o microagulhamento ele não provoca danos significativos na pele, ele não tem efeitos colaterais de longa duração e não tem exposição da derme, porque ele vai abrir esses microcanais, mas ele deixa a pele íntegra. E um laser fracionado, por mais que ele faça esses microcanais também, ele acaba, ele tem um dano térmico muito importante. Então, o teu processo inflamatório vai ser muito maior, tu vai demorar muito mais tempo para ter uma recuperação. A gente tem um resultado efetivo com o microagulhamento em torno de 3 a 6 sessões, então, no mínimo 3 sessões são recomendadas. Eu gosto de trabalhar o intervalo um pouquinho maior e eu associo ali hidratação, LED, nutrição no meio desse período, né? O que a gente pode favorecer, então, essa regeneração da pele, sem estar desencadeando um novo processo inflamatório durante essa recuperação. A recuperação do microagulhamento, e depende muito do comprimento da agulha, tá? Mas ela é rápida, a gente diz que a pessoa tem um baixo downtime, então é pouco tempo que ela vai demorar a voltar às atividades normais. Então, para comprimento de até no máximo 1 milímetro, 3 horas para recuperação. Até 48 horas a pessoa pode demorar para se recuperar quando o comprimento da agulha for de 1,5 a 2. E quando for o médico, enfim, que realizar a agulha de 2,5, apesar que esses comprimentos a gente tem utilizado mais no corporal, pode levar de 5 a 6 dias para recuperação. O microagulhamento também ele tem um grande potencial para desenvolver novos protocolos, como eu estava falando, da associação com outras técnicas. A pele ela se torna mais densa e menos suscetível ao fotodano, então ele acaba sendo também um protetor contra os danos do sol. Não é uma técnica ablativa, como as demais, assim como eu falei, em comparação com o laser. Não cansa o profissional que aplica, não é aquele aparelho pesado, que tu fica com, enfim, aquela mangueira, não é barulhento, nada disso. É bem tranquilo para o profissional estar aplicando, não é cansativo. E, em geral, ele não necessita afastamento das atividades laborais. A pessoa pode fazer e já volta às suas atividades. A gente até recomenda o quê? Fazer final da tarde, noite, né? Porque tem um período que a gente não pode utilizar protetor solar. No dia seguinte já volta às suas atividades normais. E passando para desvantagens, porque eu penso, pelo menos eu e talvez pessoas que são curiosos da estética que estão nos escutando, deve estar pensando nas agulhas, né? E agulhas, muita gente tem medo, então deve ter alguma desvantagem também além das agulhas, né, Cris? Além do medo, né, que quando fala em agulhas, até eu tentei já pensar em outros nomes, né, porque microagulhamento, a pessoa já, se apavora. Mas uma das desvantagens é o quê? Exige um treinamento e uma habilidade da técnica,
A pessoa tem que saber o que está fazendo para não gerar lesão na pele. É necessário anestesiar quando utilizar algumas profundidades maiores. Ah, é um tratamento que assusta, né? Como a gente falou, em função das agulhinhas. A gente tem que cuidar da questão das falsas expectativas, porque o que já aconteceu comigo aqui? Eu alugava o laser fracionado, depende de fechar a agenda, aquela coisa chata, a gente já conversou sobre isso. Então, eu ofereci o microagulhamento e a cliente não gostou, ela disse que foi muito fraco, porque a pele era grossa, não sei o que lá. É que, na verdade, ela queria aquele dano, aquele esticamento, repuxamento que o laser dá. Não quer, ela teve uma boa resposta, só que como ela não sentiu todos aqueles efeitos colaterais, ela achou que não foi boa. Né? Eu não considero desvantagem a questão de exigir um conhecimento dos ativos a serem permeados, porque eu acho que a pessoa tem que conhecer aquilo que está fazendo. Mas, enfim, existem outras técnicas que a gente não consegue fazer associação de ativos. No microagulhamento a gente consegue, se tu não souber o que tu vai estar utilizando depois, ele se torna uma desvantagem. É um produto de uso único, porque senão ele pode estar sendo contaminado, pode estar transmitindo doenças como HIV, hepatite C, entre outras. E o produto regularizado com a Anvisa, ele tem um custo mais elevado também, né? Então, tu pode comprar o aparelhinho da China, tu assume os riscos, mas ele pode ser mais danoso, agulhas mais grossas, agulhas tortas, e tu arranhar, machucar, lesionar a pele do teu paciente. Claro, sempre muito cuidado com o que é barato, que o barato, como o ditado já diz, né? O barato pode sair muito caro. E antes, tu comentou em algum momento sobre complicações. Quais seriam essas complicações que o paciente poderia ter? Tá. Pode ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória, né? Como ele gera um processo inflamatório, se não houver cuidado do nosso paciente, principalmente com isso, que a questão de exposição ao sol pode manchar. Se o profissional não executar direito, porque, por exemplo, tá rolando numa direção, quando tu for rolar na próxima direção, tu tem que levantar, tirar da pele, posicionar e depois girar. Se tu somente girar, tu vai cortar ou tu vai arranhar a pele do teu paciente, então tem que cuidar isso também. Esses arranhões, ele pode gerar cicatriz. Se tu não fizer uma boa anamnese, o teu paciente pode ter alguma cicatriz hipertrófica, pode ter queloide, se ele já tem a propensão a queloide e tu não souber, ele pode desenvolver. Se for executada de forma grosseira, pode gerar hematoma. A pessoa pode ter edema, não quer dizer que o edema inchaço, ela não vai ter em outras técnicas, mas pode ser uma leve complicação. A pessoa pode desenvolver acne, isso pode estar associado com uma predisposição, com a inflamação, processo inflamatório que a gente gerar, com más técnicas de asepsia. Uso inadequado, a gente pode considerar também como uma complicação, a pessoa não saber o que está fazendo. Infecções, transmissões de doenças, principalmente o pessoal que gosta de estar reutilizando o aparelho. São algumas das complicações que a gente pode ter. Cris, o assunto está muito interessante, mas eu vou deixar uma última pergunta aqui, até para a gente não se deixar o programa tão extenso, né? Que é se ele pode ser associado a outras técnicas. Pode. E realmente, eu teria muito mais coisas para falar do microagulhamento, porque imagina, é um curso de 8 horas, né? A gente está resumindo aqui em 30 e poucos minutos. Mas quem tiver interesse, enfim, entre em contato com a gente, que sempre temos mais informações, manda suas dúvidas. Mas quanto à associação com outras técnicas, eu digo que sim, ele pode ser associado com, por exemplo, o peeling químico, com a luz pulsada, com a radiofrequência, com a carboxiterapia, com a fotobioestimulação, que é o uso de LEDs, com hidratações profundas, ele na própria harmonização facial ele pode ser incluído, porque a harmonização não é só preenchimento, como muitas pessoas pensam. Qualquer procedimento que tu venha melhorar, que tu venha trazer harmonia para aquela face, sim, é uma harmonização, né? Então ele pode ser associado também. A gente só tem que cuidar o quê? O intervalo entre as técnicas que a gente vai estar fazendo, qual é o objetivo que a gente quer, além do estimular o colágeno, a gente quer fazer um clareamento, a gente quer não só a questão de melhorar a pele como um todo, a gente quer tratar ali alguma ruguinha mais superficial. Então, a gente tem que cuidar a questão dos intervalos que a gente faz entre as técnicas de associação, mas ele pode ser associado com certeza. Muito legal.
Para mim, eu achei muito interessante. Era um tratamento que eu sempre tive curiosidade, principalmente pelo nome, pela quantidade de agulhas. Eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer ele mais a fundo, então eu gostei bastante do episódio de hoje. Eu te faço o convite, então, na próxima vinda ao Brasil, a gente faz a técnica em ti. Vou pensar no caso. Tá bom. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. Essa vez voltamos com a nossa música de abertura, né? Que é da Feeling Good, da PurplePlanet.com. Eu espero que as pessoas não tenham se assustado tanto com os nossos fantasminhas da semana passada, mas foi para exemplificar o perigo de a gente ter as finanças misturadas, né? Como a gente comentou. Se você não escutou esse capítulo, volta lá, que ele tá bem legal também. E na próxima semana vamos estar de volta com outro assunto interessante para vocês. Quem quiser alguma coisa muito específica ou queira mandar seus comentários, suas sugestões de tópico pra gente abordar aqui, entra lá no Instagram, manda uma mensagem pra gente que a gente tá sempre acompanhando e respondendo. Era isso, né, Cris? Ficamos por aí. É isso, então. Até a próxima. Até a próxima.